Assine a Codicom Pro, apoie a Codicom e ganhe vários benefícios. Olá, você está escutando Escovando Bits, o podcast da Codicom. Eu sou o Gabriel e eu nasci no interior e nunca saí do interior. E aí galera, sou o Alexandre e o mais próximo de trabalhar na gringa que eu fiz foi vender um pendrive no Paraguai. E aí galera, bom, sou o Valdemar. Eu, sou de Pelotas, aí fui morar fora e voltei pra Pelotas, pra cidade pequena. Mas a frase que tem aqui que eu sempre gosto de falar é: viver no exterior é bom, mas é uma merda. Viver no Brasil é uma merda, mas é bom. Então, joguinho, fica aí pra vocês. Mas Pelotas é quase trabalhar pra fora, não é? Quase no Uruguai. Tem gente que fala espanhol aqui perto. Aqui. Então. Bom, pessoal, meu nome é Osvaldo. Eu já trabalhei na Alemanha, morei na Alemanha, mas trabalhei para empresas gringas. Hoje estou de volta no Brasil, mas já trabalhei para empresas gringas da Holanda e dos Estados Unidos. Boa, então hoje a gente tá com um convidado, né, como vocês podem ver, o Osvaldo aí foi o criador da Python Brasil, é isso mesmo? Tava entre os criadores ou foi o único criador? Então, eu tava desesperado trabalhando com Java e achando que o pessoal sofria muito trabalhando com Java, resolvi perguntar por que eles não trabalhavam com Python. E eu descobri que eles não trabalhavam com Python porque ninguém trabalhava com Python. Aí eu resolvi fundar uma lista de discussão, e da lista de discussão com mais alguns outros gatos pingados que trabalhavam com Python no Brasil, a coisa foi crescendo, aumentando, até o momento em que eu saí um pouco da comunidade com 8.500 pessoas na lista de discussão. Fui moderador da lista, criei o site python.org.br e todos esses sites de Python que existiam e que ninguém mais usa hoje, porque ninguém mais usa site, fui eu que fundei e alguns deles. Obviamente sempre em comunidade, né? Várias pessoas colaborando, não foi eu sozinho que fiz tudo isso. Pô, cara, mas é legal tu falar isso daí, porque eu trabalhei com o Luciano Ramalho por um tempo, escritor do Fluent Python. Cara, sensacional, pessoa sensacional. Quase aprendi Python por causa dele. Quase fez eu aprender. Legal. Meu nome tá lá no livro, nos agradecimentos da primeira edição. Ó, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu já falei isso pro Osvaldo, já falei isso pro Gabriel em mais de uma oportunidade. O Osvaldo faz parte de um seleto grupo de pessoas que eu tive a sorte absurda de conhecer lá no começo da minha carreira, em 2004, 2005 e 2006, por conta de um professor que eu tinha na Sociesc, que era o Marco André. E ele me conectou, cara, com só pessoas quase nada incríveis que eu tenho de referência na minha vida, que é o Osvaldo, o Ramalho, que eu tive bastante oportunidade de conversar ele por conta de ter chegado nesses caras, e o Érico, que é um cara muito legal, que Zopiplone e, sempre troquei muita ideia. E um cara que não tá mais entre nós, que é o Dornelles, que era um cara muito gente boa da comunidade Python Brasil. E eu tive a experiência de ter feito a Python Brasil com eles em 2006 em Joinville, junto com o Marco André e tal, e teve umas plenárias lá em que a gente decidiu que não ia ser mais PyCon, né, ia ser Python Brasil, e virou a maior confusão da comunidade Python até hoje, né, que se o evento é PyCon, é Python Brasil e etc. Mas, cara, sempre muito feliz de conversar com o Osvaldo, e porque faz parte de um momento da minha vida, assim, de referência, quando a gente trocou ideia, né, então foi muito legal, e graças ao Osvaldo eu ganhei um N800 e um N95, porque ele falou, vai lá, participa do campeonato de programação, e deu boa. Se o teu N800 estiver funcionando, eu compro, tá? Eu vendi ele como relíquia faz uns 4 anos, cara, ou 5 por aí, e tinha gente querendo comprar ele. O professor Marco André chegou pra gente e falou assim, cara, eu tenho 2 alunos lá, são muito bons. Vocês me ajudam a dar as mãos pra eles lá, pra levar essa molecada, que eles têm potencial enorme. Aí um era o Alexandre e o outro era o Rafael, o nome dele? Rafael Floriano. O Rafael Floriano. Bons tempos. Obrigado. Massa demais. Então, depois dessas histórias nostálgicas, a gente vai só escutar aqui o intervalo comercial e a gente já volta. Perguntas sobre arquitetura e engenharia. Só que de software.
Neste quadro, trazemos um especialista do Asas para tirar dúvida dos devs quando o assunto é arquitetura e engenharia de software. Hoje estamos aqui com Glauber Funes, Tech Lead no Asas, para nos ajudar a sanar as dúvidas que recebemos. Como saber se eu estou crescendo tecnicamente ou só ficando mais rápido em entregar? Boa pergunta, Gabi. Crescimento técnico, ele aparece quando você melhora a qualidade das decisões, né? Não só a velocidade em si, né? Você começa a entender ali quais são os trade-offs, prever problemas e lidar com sistemas complexos, né? Então, é um sinal que você está evoluindo. Se só entregar mais rápido, provavelmente você só está repetindo algo que você já sabe, né? O Perguntas de Engenharia e Arquitetura, Socket Software, é patrocinado pelo Asas. Acesse o link na descrição do episódio para saber mais sobre as vagas disponíveis para a área de engenharia de software. Agora vamos falar sobre o tema, né, do podcast de hoje, do episódio de hoje, que é o lado B de trabalhar para gringa. Então, quando eu falei do tema, o Valdemar aqui, que agora é nosso convidado semifixo, falou que ele tem algumas coisas para falar sobre isso. E eu lembrei do Osvaldo, que ele fez um... Na verdade, eu lembrei de um vídeo, tipo, minha memória, né? Lembrou de um vídeo de alguém reclamando de morar na Alemanha e falando que ia voltar a morar no Brasil. Só que eu achava que era o Osvaldo. Daí eu mandei mensagem pra ele, assim. Pô, primeiro eu procurei o vídeo, eu fiquei tentando achar o vídeo, tentei e não achei. Daí eu mandei mensagem pro Osvaldo. Osvaldo, por acaso foi você que fez esse vídeo? Dele? Foi eu mesmo, daí ele mandou o vídeo. Memória boa. É, pois é. Então, daí é isso, a gente volta e meia ouve bastante gente falando, vamos ganhar em dólar, vamos morar fora, o trabalho de programador é isso tudo aí, só que tem um lado ruim também, então a gente queria ouvir a experiência de vocês sobre isso. Deixa eu só puxar talvez uma linha guia aqui. Eu acho que tem duas coisas que são bem diferentes, né? É o cara trabalhar para a gringa e trabalhar na gringa. Eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho das duas coisas, né? Porque vocês dois já tiveram essa experiência dos dois lados, né? Então, pra gente segurar a audiência até o final, não tô brincando. Mas pra gente começar, tipo assim, como é que é essa abertura pra primeiro ir trabalhar na gringa e quais são, tipo, as vantagens e desvantagens de tu trabalhar do Brasil pra fora, primeiro? Bom, primeiro que eu sempre tive vontade de ter a experiência de morar fora, mas nunca de viver para sempre fora. Eu sempre quis voltar para o Brasil, eu sempre quis estar no Brasil, eu sempre gostei muito de estar no Brasil. Mas eu tinha o desejo de ter uma experiência diferente para aprender o idioma ou alguma coisa do tipo, para conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes ou coisas do tipo. Uma outra coisa que tem também é que eu tenho filhos. E se tem uma das coisas que eu gostaria de fornecer e oferecer para os meus filhos era uma educação no exterior, que é muito cara. Só pessoas muito ricas conseguem dar esse tipo de condição para os seus próprios filhos. Mas eu trabalho numa área, que é a área de tecnologia, que possibilita que eu vá trabalhar em outros países carregando a minha família junto e proporcionando para eles esse tipo de oportunidade e experiência. Então esse era o plano. O plano era a gente ir para lá, eu ficaria trabalhando lá, aproveitando, conhecendo, etc, etc. E meus filhos estudariam lá, nesse ínterim também. Quando teve a eleição do presidente anterior, ganhou, eu falei assim, cara, esse é um momento bom, a minha carreira estava bem, eu era CTO de uma startup grande já aqui no Brasil, famosa no Brasil, unicórnio e tal. Mas já tinha concluído meu projeto lá. Eu já não era mais o CTO adequado para aquela empresa naquele contexto. Juntou isso, mais a eleição desse presidente, etc., mais o falecimento do meu pai, que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Falei assim, cara, acho que é o momento aí de eu dar esse tiro aí, essa tentativa, tentar fazer isso. E aí eu fiz todo um planejamento gigantesco, com tudo, quando que a gente iria, quanto tempo a gente ficaria, como seria o retorno, o que eu venderia aqui no Brasil, o que eu deixaria aqui no Brasil, eu vou alugar minha casa, não vou vender meus carros, não vou, o que eu vou fazer? Fiz todo esse planejamento e o planejamento ficou mais ou menos assim, eu iria para lá sozinho. A minha esposa sairia do emprego dela, ela tinha 30 anos de trabalho no Bradesco, ela sairia do banco sem perder os direitos dela, né, na forma de acordo e tal, e ela iria para lá depois. Então eu fui,
organizei tudo lá, aluguei uma casa lá, etc, etc. Nós decidimos que nós não devolveríamos a nossa casa aqui, ficaria aqui disponível, minha sogra ficaria morando aqui, coisas desse tipo, mas teria um cordãozinho umbilical, a gente teria para onde voltar aqui no Brasil, tá? Então, a gente só vendeu os carros porque os carros parados na garagem sem ninguém dirigir estragariam, senão nem isso a gente venderia, tá? Aí fui para a Alemanha primeiro e fiquei lá 1 ano organizando tudo isso daí, preparando documentação, papelada, que é sempre uma burocracia enorme. Teve um processo de escolha de país, né? Eu elenquei alguns países, então tinha na lista inicial Canadá, Portugal, Alemanha, Nova Zelândia e Austrália. Nova Zelândia e Austrália, alguns amigos que moravam lá falaram assim, cara, você perde a família praticamente, porque você nunca vai conseguir encontrar eles nos horários... Lá tem as aranhas, né? Tem as aranhas, cobras. Sim. Mas você viu que eu não coloquei Estados Unidos na lista, né? Eu coloquei só países que aceitam bem pessoas para trabalhar lá, brasileiros para trabalhar lá, tá? Se o país não faz questão de eu estar lá, eu tirei da lista. Por exemplo, os Estados Unidos é muito legal, muito mais oportunidade, ganha bem, etc, etc. Mas legalmente o país não gosta muito da gente, não faz muita questão de que a gente vá trabalhar lá. Então, eu também não quero. Se não tem amor do lado de lá, eu também não vou dar amor do lado de cá, tá? Então você vê que essa lista era assim. Aí o Canadá, a Nova Zelândia e a Austrália meio que ficaram de fora, porque alguns amigos que moravam lá falaram assim, cara, é muito difícil você ter horário, fuso horário. Fuso horário é muito ruim, no geral, tá? Aí eu fui pro Canadá, que tava com uma abertura grande para profissionais de fora, de TI, e eu dei uma olhada em Portugal, porque o idioma português, a minha esposa não fala inglês, seria mais cômodo e conveniente para ela Portugal, né? Só que Portugal tinha os salários piores, assim, paga muito mal lá. Parece que o custo de vida também não é tão alto, mas você não consegue guardar tanto se você não se organizar muito bem e tal. Então, eu meio que fui e não achei nenhuma oportunidade muito na minha área. Aí eu descartei. Então ficou Alemanha, Canadá. Por que Alemanha? Porque eu gosto de Kraftwerk. Não, tô brincando. E gosto de Rammstein. Não, porque o Érico, que o Alexandre mencionou aí, que é conhecido nosso, um amigo em comum, tava lá, morando lá, e falou, cara, se você quiser vir pra cá, eu te ajudo com as coisas. E aí ele me achou uma entrevista para ser CTO lá de uma startup chamada Clipmar Horse, que é tipo um Netflix de esportes equestres. Nossa, cara. Eu achei inusitado para um caralho, assim, né? Desculpa, eu não sei se posso falar palavrão, mas falei. Eu achei super inusitado, e aí ele entrou em contato com essa empresa para falar assim, não, obrigado, mas em respeito como fui indicado, né? Não, obrigado. Só que a entrevista com os caras foi divertidíssima, os caras eram gente boníssima, o projeto era muito legal, deu tudo certo, assim. E aí era pra lá mesmo que eu fui. Então eu já fui empregado pra lá, tá? Isso é uma coisa que é importante. E aí o Canadá ficou pra depois. O Canadá ficou para uma próxima oportunidade, talvez. Fui para a Alemanha, morei no interior da Alemanha, numa cidadezinha. A empresa era numa cidade chamada Wiesbaden, próxima de Frankfurt, e eu morava numa cidadezinha ainda menor chamada Taunusstein, que é no interior, onde eu achei uma casa com preço razoável lá. Uma casa boa, tá? E aí, comecei a fazer o plano. Peguei a casa, comprei um carro de 7 lugares para poder levar a família para viajar para tudo quanto é lugar. A casa tinha quarto sobrando para as visitas. Então, só o Alexandre falou assim, cara, tô indo para Alemanha. Pô, fica aqui em casa, não deu pra pagar nada, só fica aí. Para fazer esse esquema, organizei tudo, tava trabalhando lá, ganhando bem. A tecnologia lá não era tão na minha praia, era mais PHP, mas não era tanto Python, mas eu era CTO, então também nem codava tanto assim, era um cargo de gestão. O salário era ok, baixo para os padrões de um CTO, mas alto para os padrões de um dev, então dava para eu ter um padrão de vida bem legal lá, sim. E aí veio a única coisa que eu não planejei, coloquei no meu plano, pandemia. Porra, mano, vocês pensam que mudar para um país novo, carregando a família toda, criança e adolescente, meus filhos, para um país já é um desafio por si só. Para enfrentar esse desafio no meio de uma pandemia, e a pandemia começar quando você tá lá, mas a tua família tá aqui, cara, elevou o nível do jogo pro nível hard, assim. Mesmo assim, conseguimos fazer com que eles fossem, tá? Chegaram lá, começaram a ter aulas numa escola específica para imigrantes. Por quê? Porque eles não sabiam alemão, então não dá para ter aula normal, porque as aulas todas são em alemão. Então eles estavam tendo essas aulas.
E eu comecei a notar, tava legal, a gente viajou, foi pra Berlim, aproveitou, dava uma abrandada no lockdown, a gente viajava. Voltava o lockdown, a gente voltava. Tomamos todas as vacinas, quando surgiram, etc, etc, etc. Mas, assim, na escola da minha filha, tinha aula de vez em quando não tinha, tá? E era uma turma bem misturada, assim. Então, tinha gente... Os meus 2 filhos, que têm idades de 6 anos de diferença, iam pra mesma turma. E eu comecei a notar um comportamento estranho na minha filha de não querer ir pra aula. Ela nunca gostou de escola, mas não querer ir pra aula, ela nunca tinha tido esse problema. Ela começou a não querer ir e tal. Eu perguntei pro meu filho mais velho, tá acontecendo alguma coisa lá? Ela falou assim, pai, tá assim. A professora grita com ela na frente de todo mundo, pega as folhas dos exercícios dela e começa a rasgar na frente dela e chama ela de burra, e começou a maltratar ela. Nossa. A professora alemã lá. E aí eu falei assim, cara, então vamos ter que trocar de escola. E aí eu fui com o meu chefe, que é alemão, nativo, mora lá, perguntei pra ele assim, cara, como é que faz pra trocar de escola? Eu falei assim, Oswaldo, não faz. Não, então tem como eu apresentar uma reclamação contra a professora? Eu falei assim, também não. Não É aconselho. mais fácil eles te expulsar do país do que trocar uma professora de uma escola pública aqui na Alemanha. Eu falei assim, e uma escola particular? Eu falei assim, uma escola particular é uma opção. É uma opção. Aí eu liguei para 2 ou 3 escolas particulares e eles falaram, não, nós não estamos recebendo alunos porque a pandemia aí, a gente nem sabe se vai ter aula, não vai, e etc, etc. E aí eu fiquei travado nessa situação. Eu não podia fazer com que elas não fossem mais à aula, porque é crime isso na Alemanha, tá? Alunos têm que ir na escola, se faltou 5 vezes, vem a polícia na tua casa perguntar por que teu filho não tá indo na escola. E eu não ia mandar minha filha pro sacrifício, entendeu? E aí, nesse dilema, eu falei assim, cara, pra que eu tô passando esse perrengue todo aqui? Pra que eu tô me fudendo aqui se eu tenho casa no Brasil, tenho grana no Brasil, tenho uma situação confortável no Brasil, etc, etc. Reuni a família toda e falei assim, tem essa possibilidade, vocês topam? A hora que eu perguntei se vocês topam, todo mundo falou assim, pelo amor de Deus, vamos embora logo. Já estavam de mochila pronta. Já estavam de mochila pronta. Então, aí a gente fez o caminho inverso, de voltar para o Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tava lá há quanto tempo nessa época aí? Eu tava lá 1 ano, a família ficou lá mais 1 ano. Mais ou menos, ficou 2 no total. Fomos 2 no total, e aí a caminho de volta, voltaram eles primeiro, Aham. e aí eu fiquei mais uns 6, 7 meses lá. Total, pra mim, lá deu quase 3 anos, cara. Bateu na trave de dar 3 anos. Mas nesse caso, pra ti, o que mais pegou foi essa questão da escola, ou tu acha que tem alguma coisa a ver com cultura em relação a estrangeiros e tal? Cara, eu não notei isso, mas um meu amigo que também eu levei pra lá, tá lá até hoje, ele notou um pouco mais. Mas aí me parece ser muito mais uma questão de perfil do que de qualquer outra coisa. Antes de tudo, eu fui para a Alemanha e tem questões aqui que eu vou falar que são específicas da Alemanha. O alemão, no geral, não tem rixa contra brasileiros. Em Portugal, por exemplo, tem. Sim. Tá? Na Alemanha não tem rixa com brasileiros. O português, o alemão tem uma rixa um pouco mais com o pessoal turco, que na reconstrução do pós-guerra eles não tinham mão de obra suficiente, eles abriram a porteira para que a galera da Turquia migrasse, e eles estavam com problemas de migração esqueci o nome do país agora, outro país que estava em guerra, que estava mandando bastante gente para lá, e eles estavam acolhendo. Líbia. Eles estavam com esse problema. Aí, com essa turma, eles tinham um pouco mais de preconceito do que contra brasileiros. Tem o jeitão alemão de ser. O jeitão alemão de ser, eu estava meio acostumado, porque é muito parecido com o jeitão curitibano de ser. Então, que é caras mais fechados, não conversam tanto, etc. Como eu já moro em Curitiba, lido com isso há bastante tempo, estava acostumado. Então, não foi um estranhamento para mim. Pessoas de outras regiões do país, de outras cidades, onde o pessoal é mais aberto, mais caloroso e tal, talvez sintam um pouco. Foram muito amigos meus, viraram amigos para sempre. Até hoje, eu troco ideia com o meu ex-chefe lá e tal. Ele pergunta quanto que eu vou voltar pra lá pra gente comer alguma coisa num restaurante que a gente gostava bastante lá. Mas aí eu vou dar umas dicas pra quem pretende ir pra sofrer menos lá. Entenda que quando você tá indo pro país de alguém, você tá indo visitar a casa deles. Casa deles. Então, é muito legal você ser o convidado agradável. Sim. Em tudo que você vai fazer. Então, se eu vou numa repartição pública e chego lá tocando terror falando inglês com os caras, entenda, o idioma deles não é o inglês. Eles não têm obrigação de falar inglês com você, entendeu? É isso que eu ia te perguntar sobre a Alemanha. Como é que é o idioma lá? Porque
de colegas que já trabalharam lá, mais de outras áreas também, incluindo engenharia elétrica e tal, conhecidos que foram trabalhar pra lá. Eles sempre comentaram que o inglês não é um problema, que todo mundo se comunica em inglês lá, né? Sim. Só que Principalmente em Berlim. só que existe essa questão de que nem sempre é o conforto, né? Às vezes eles vão tacar o alemão e tu vai ficar do lado, né? E assim, como eu disse, tem muito imigrante. E aí, se o imigrante vem de um país que não fala inglês nativamente, ele provavelmente sabe alemão e o idioma nativo dele, que não é o inglês. Ele não sabe inglês. E esse pessoal tem bastante lá e você vai interagir com eles o tempo todo. A menos que você vá numa sorveteria. Lá você fala português porque toda sorveteria tem um brasileiro que trabalha nela. É verdade, não é mito isso daí. Pode ter certeza. Se você for numa sorveteria na Alemanha, tem um brasileiro trabalhando lá. E parece que o dono de todas as sorveterias lá é italiano e aqueles vistos nacionalidade italiana, é tudo para trabalhar em sorveteria. Mas essa side note aqui. Aí, então, o que eu aconselho? Aprender um pouquinho de alemão básico. Falar bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, etc, etc. Falar frases simples do tipo, desculpa, mas o meu alemão, eu tô aprendendo alemão. Falar que você tá aprendendo alemão, cara, brilha o olho das pessoas. As pessoas ficam muito felizes. É muito comum que alguns deles falem assim, pra que você tá aprendendo isso, cara? Né? Só a gente fala isso. Só pra aprender alemão, falar essa frase é tipo 3 minutos. E ela com certeza é uma palavra que tem 45 consoantes e 2 vogais. Né? Mas depois que você pega uns cacuetezinhos do alemão, você percebe que se você sabe inglês, você sabe um pouquinho de alemão também, tá? Algumas estruturas são parecidas, para essas coisas mais básicas e tal, você começa a ver que é parecido. Mas assim, chegar numa repartição pública, desejando bom dia em alemão, cumprimentando as pessoas em alemão, explicando para elas que você ainda está aprendendo alemão e que você não fala tão bem assim, se tem problema, perguntar, tem problema falar em inglês com você? Cara, destrava todos os mal-humores e as aversões e os negócios. Então, tem essa forma de você lidar. Lembre sempre que quando você vai num lugar, que ali o conforto deles, o idioma deles é esse. Eles vão trocar para inglês, vão tentar te ajudar, vão ser simpáticos depois. Se eles estão vendo que você está com dificuldades ainda. Mas pelo menos demonstrar que você está querendo se integrar ao país deles, legitimamente se integrar ao país deles, é uma coisa importante. E tu, Valdemar, qual a tua história? Minha história, cara, eu decidi ir pro lado lá que o pessoal não gosta de ir. Eu fui pra Austrália, fiquei um tempo nos Estados Unidos, mas aí depois tava trabalhando na Totrox aqui em Porto Alegre, e aí uma pessoa que era arquiteta do cliente foi pra Austrália trabalhar na Atlassian lá, e aí me falou uma vez, cara, não quer vir trabalhar aqui? Cara, eu nunca nem pensei em Austrália na minha vida, assim, nunca tinha pensado, né? Acho que ninguém pensa. E aí eu falei, cara, me indica aí. Mas nem pensei muito. E aí rolou, né? Cara, rolou toda a coisa. Fui lá, fiz a entrevista, passei, e aí me ofereceram pra ir. E a vaga era legal, assim, era bem massa. E, cara, empresa grande, tu não te preocupa com nada, né? Eu só falei, quero ir. Aí já botaram uns advogados lá, que fizeram toda a função de visto, todas as coisas. E aí me deram dinheiro pra ir, tipo, zero estresse, né, cara, pra ir, assim. E aí fui, e foi massa, fiquei 5 anos lá, mas como o Osvaldo falou ali também, eu também nunca tive muita coisa de vontade de morar fora, assim. Eu gosto bastante de viajar e ficar um tempo fora, mas eu nunca tinha pensado de morar fora, assim. E aí eu pensava, vou ficar um ano e tal. Aí fiquei um tempo nos Estados Unidos. A Europa eu acho legal, mas a maioria dos lugares é muito frio às vezes. Aí frio, não, neve e tal, não me pega muito. Então eu sempre fui meio seletivo nisso aí. Eu olhei a Austrália e pensei, massa, legal, clima que eu gosto. Aí eu fui. E aí fui trabalhar na Atlassian. Só pra surfar, né? Foi pra surfar, é o que mais que eu fazia. Aí, cara, eu entrei na Atlassian num momento muito bom, assim, eles tinham recém feito o IPO e tava crescendo bastante, eu ganhei um bom pacote de shares e tal, eu fui ficando lá. E aí foi uma experiência legal. Só que assim, tem várias coisas quando a gente vai morar fora que a gente tem uma expectativa, e a maioria das pessoas que nunca moraram fora tem uma expectativa totalmente distorcida de como é. A primeira é que tu vai ter as coisas boas do Brasil junto com as coisas boas de outro país. Não, tu abre mão de coisas do Brasil pra te ter outras coisas lá e tu vai estar sempre balanceando esses trade-offs, né? Então, quando eu fui pra lá, eu pensei, eu só vou ter amigo gringo, pô. Tá louco, no Brasil tem um monte de brasileiro, cara, só tenho amigo que fala inglês. Só que o que acontece? Tu vai para um país
Tipo, a Austrália é um país pequeno, 20 milhões de habitantes. Assim, grande parte do país são pessoas que vêm de fora, Índia, China, Japão, Rússia e tal. Então tem uma diferença cultural muito grande. E acaba que essas pessoas se juntam na cultura delas, assim, porque é mais fácil, né? A barra de entrada é mais baixa. E aí foi uma coisa que logo eu vi que, cara, que eu tentava ali fazer amizade com as pessoas, mas também tem uma coisa assim, no Brasil, a gente não faz esforço em fazer amizade, porque tem tanta gente que a seleção natural vai aproximar as pessoas e afastar outras. Quando tu tá fora, tem que botar mais um esforço, assim, tu pensa, pô, essa pessoa aqui, vou tentar criar uma amizade com ela e tal. E eu me via fazendo isso com outras pessoas, assim, que não eram brasileiras e dava muito esforço. E os brasileiros, naturalmente, vamos fazer um churrasco, vamos fazer isso aqui e tal. Aí, primeira coisa que saiu diferente da minha expectativa, acabei tendo só, a maioria dos meus amigos lá eram brasileiros. Eu tinha alguns que não eram, mas os que ficaram bem amigos, assim, eram brasileiros. E aí, tipo, comecei a trabalhar na Atlassian e tal, e tava trabalhando, tava bacana, mas, tipo, empresa grande tem um limite, assim, eu acho. Eu acho que depois de uns 2 anos por aí, começou, assim, eu já tinha aprendido bastante coisa naquela parte inicial de aprender software em grande escala, todo aquele tipo de coisa que era novidade passou, e aí era muita complexidade organizacional, né? Então eu entrei como manager, depois virei principal, e, cara, era só lidando com complexidade não era nem técnica, era mais de estrutura, de organização, era problema de comunicação, e aí eu sentia que, cara, eu não conseguia mover, assim, eu não sentia que eu tava fazendo coisas novas, eu sentia que eu tava só lidando, eu tava virando um especialista de domínio da empresa, assim, não, pô, eu via as pessoas inovando no mercado, e aí isso começou a pesar pra mim. E outra coisa que começou a pesar também foi a coisa de, tipo, eu tinha um grupo de amigos bem próximo, mais ou menos de uns 6 amigos, mas parecia... E, cara, a Austrália é um país, assim, acho que se vocês tiverem a chance de conheço. Pra mim é um dos países mais bonitos que tem, em Sydney. Eu morei 3 anos em Sydney, 2 anos eu morei na Gold Coast, que é mais pra cima. Cara, os lugares mais bonitos que tem, assim. Só que eu me sentia vivendo num shopping com um monte de NPC, assim. Porque as outras pessoas... Imagina, olha só, lá as pessoas falavam inglês, já não tinha barreira da língua. Tinha um pouco só, né? Mas tinha barreira cultural. Daí, imagina no caso que o Oswaldo falou ali, onde tem a barreira da língua. Cara, tu te sente num país alienígena, assim, sabe? Onde tu vai pedir um café, tu sente que tu é um turista. E eu sentia, cara, uns 3 anos lá, eu me sentia assim, pô, mas quando que eu vou me sentir daqui? Quando que esse aqui vai ser o lugar que eu vou ficar, assim, sabe? E eu não sentia isso. E aí o tempo foi passando e eu vi, cara, isso não vai acontecer. A não ser que eu botasse muito esforço. Tinha bastante gente que eu conheci que, cara, as pessoas botava muito esforço em entrar em alguma coisa em grupo que tinha gente de lá e tentar criar amizade e tal. E eu pensei, cara, eu não vou fazer isso, eu não sou obrigado, porque eu tô louco lá no Brasil, eu chuto uma árvore, cai um monte de amigo, cara. E aí aqui eu tenho que estar me esforçando. Então isso começou a pesar bastante. E outra coisa que pesou bastante também é que, pô, tô aqui por causa da CodeCon e tal, eu gosto muito de comunidade, gosto muito de evento, de coisa de tecnologia. E lá por ser um país menor, acaba que lá era tipo Atlassian, Canva, Google, Meta e Stripe. Essas eram as empresas. Então não tinha evento, não tinha muita coisa. O fuso é uma merda mesmo, que o Oswaldo falou legal, cara, o fuso, tu não consegue falar muito com as pessoas, tu não sabe o que tá acontecendo do outro lado do mundo. Então acabou que minha vida era qual? Trabalhar e surfar, assim. Era massa, era muito legal, não vou dizer que não. Mas depois de um tempo eu comecei a sentir falta de outras coisas, sentia falta de, cara, ter uma vida mais diversa, assim, de amizade, de coisas, ter também, estar participando mais de eventos, fazendo coisas técnicas fora da empresa, assim, tipo, a empresa eu não tô aprendendo mais, sabe? Eu não aprendo mais por fora porque eu não tô participando de coisas. E também tinha essa coisa cultural. E aí quando chegou lá pelos 4 anos, eu pensei, tá, mas agora, quando fechar os 5, eu tenho que decidir se eu vou ficar aqui, porque eu não tinha feito nem o visto permanente lá, eu fiquei no visto temporário esperando para ver o que eu ia fazer. Eu pensei, cara, 5 anos eu tenho que decidir, ou fico aqui de vez, ou eu vou embora, né? E aí veio a pandemia, e aí foi a mesma coisa. Cara, a pandemia me fez questionar, pô, eu tô aqui, pra mim, se acontece alguma coisa com um familiar meu lá, não tem como eu ver ele, então é inchegável lá a tempo, assim. Uhum. E outra coisa foi que o boom da pandemia facilitou muito o trabalho remoto, né? Porque antes a gente conseguia ótimas empresas para trabalhar remoto, mas tem coisas, cara, por exemplo, na Atlassian, financeiramente foi muito bom, né? Peguei pós-IPO, ganhei bastante estoques e tal. E antes remoto não era fácil pegar empresas que te davam estoques, empresas mais estruturadas, né? E depois do boom da pandemia começou a acontecer, eu comecei a ver, cara, tá muito bom de trabalhar remoto do Brasil. Uhum. Financeiramente, talvez, vale até mais a pena, eu pensei assim. E aí eu comecei a me estruturar para voltar por causa disso. E
E aí foi bem isso, assim. Então, sobre a pergunta inicial, era sobre morar fora e trabalhar remoto. Cara, eu acho que morar fora é uma experiência que todo mundo tem que passar por um ano por aí. Abre a tua cabeça para várias coisas, abre a tua cabeça para o mundo, Antes eu me envolvia aqui no Brasil, eu me envolvi em política, estava sempre muito opinativo de um monte de coisa. Depois sai do Brasil, tu vê que, cara, o mundo ele é complexo, assim, a gente tem as nossas complexidades, coisas boas e ruins, fora também tem, e tu começa a entender um pouco melhor o mundo como um todo, assim. Então isso foi uma coisa que para o meu crescimento pessoal foi muito bom. Mas tem essa coisa, a cultura, cara, a não ser que tu te coloque ali. Posso fazer uma pergunta para você? Pode. Quando você estava descrevendo lá a sensação de estar lá, mas parece que você está rodeado de NPCs, é uma coisa que eu senti. Eu consegui vencer rápido até, mas é uma coisa que a gente sente que parece que é difícil você transicionar a tua mentalidade do turista de morador. Assim, cara, porque você viaja, passeia, curte, visita os monumentos, vai nos museus, etc., tá curtindo, etc. Beleza, agora não, agora eu sou morador, agora eu tenho que, nevou, eu tenho que ir lá limpar a neve na frente de casa, eu tenho que recolher as folhas, eu tenho que perguntar pro cara onde que eu jogo as folhas que caíram da árvore, sabe? É um monte de coisas que você tem que fazer. E é uma dificuldade que teve a minha esposa, principalmente, porque eu já não sou de Curitiba, eu sou do interior de São Paulo, eu já moro aqui há 20 e tantos anos, então eu já sou um forasteiro da minha terra natal, assim, ainda dentro do Brasil, mas um forasteiro. Então eu me adapto fácil. Agora, minha esposa viveu sempre aqui. Ela queria comer Pinhão, entendeu? Porra, mano. Coxinha de capivara. Pão de queijo. Capivara. Como chama aquele negócio verde que a gente come junto com feijoada? Esqueci, deu branco agora. Couve. Ela queria comer couve, não tem couve lá. E não tem couve lá. Não tem. Aí eu falo assim, mulher, mas nem no Brasil você comia couve. Ah, mas agora deu vontade. Deu vontade dela comer umas coisas que só Nunca tem no comeu uma Brasil. salada. Exato. Deu vontade dela comer umas coisas que só tem no Brasil só porque ela tava lá. Entendeu? sim. O café lá é um pouco diferente. Não é ruim, ele é diferente. Ele é bom, na verdade. A gente tá acostumado com o café brasileiro mais ou menos lá, o Três Corações da vida e tal. Lá só tem café premium. Todo café lá é premium. Aí é diferente. Ela fala, eu tô com vontade de tomar aquele café lá do Brasil. Eu falei, porra, mulher, né? Então tem isso também. Eu me acostumei mais fácil, mas ela não. Você passou por isso também lá? Tipo, dá vontade de comer umas coisas e ter umas coisas e fazer umas coisas que só tem no Brasil, que você nem fazia quando eu tava aqui, mas aí deu vontade? Sim, é isso que eu tava falando ali, de começar a valorizar mais. Tipo, eu lembro que a primeira vez, primeiro ano, né, eu saí, aí quando eu voltei aqui em Pelotas, cidade pequena e tal, aí tu fica o tempo fora, tu presta atenção nas coisas, né? Aí eu olhei a cidade, cidade suja, cidade isso, não sei o que e tal, não vou mais voltar aqui. Aí no segundo ano que eu já voltei e disse, tem umas coisas legais. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta de algumas coisas, e aí o que tu vai desenvolvendo uma coisa de dar valor a algumas coisas que hoje em dia eu entendo muito bem, cara, quais são as coisas boas do Brasil e coisas que tem que melhorar, assim. E aí, duas coisas que a gente tinha falta do Brasil. Comida era uma delas, e ainda mais, a Austrália tem muita influência da Ásia, né? Então, cara, arroz e feijão não é comum, né? Tipo, não é comer um feijão no restaurante, não tem, né? E aí outra coisa é a coisa cultural, né? Principalmente a Austrália, assim, pensa que é um país pequeno, novo. A Austrália tem 200 e poucos anos. Então, cara, não tem música de lá, sabe? Vai escutar as músicas, escutam as músicas, cara, que a gente escutava, sei lá, nos anos 90, 2000, assim, umas músicas estranhas, não tem, e o Brasil é extremamente cultural, sabe? Tu vai em vários, tem, sei lá, samba, pagode, forró, tudo, cada lugar que tu vai do Brasil é um país diferente, então essa coisa de faltar cultura também era um impacto grande, assim, então é bem isso que o Oswaldo falou, tu vai começar a sentir falta de coisas que não dava bola aqui, tu já tinha elas e era natural. Eu tenho um amigo que tá morando na Nova Zelândia, né? E ele tá na Nova Zelândia porque ele quer ir pra Austrália, na verdade, tá? Porque parece que quando tu consegue um visto permanente na Nova Zelândia, tu consegue depois ter um visto mais facilitado na Austrália. E esse aí que vocês comentaram de repente você ter que flipar pra cidadão, é um processo que ele tá passando agora, é que nem ele comenta, porque tipo,
Aqui no Brasil a gente tá acostumado que o nosso bairro, quem vai cuidar dele é a prefeitura, e se ela não cuidar a gente reclama, né? E lá, várias responsabilidades de manutenção de praça, rua, manutenção das calçadas, manutenção de coisas, de equipamentos públicos são feitos pela comunidade, né? Pelas pessoas que moram ali. Isso é uma coisa que ele falou assim, tá, cara, agora eu acho que de fato eu tô morando aqui porque eu tenho minha... Como é que é? Eu tenho, não é minha rota, eu tenho minha escala de limpeza do parquinho da praça, né? Porque faz parte de algo que ele tem que fazer, porque de fato ele é um cara que mora lá agora. Ele não tem mais como negar que ele usufrui daquela infraestrutura e que não tem que devolver. Mas, trazendo um ponto aqui, vocês dois trouxeram uma coisa que é comum, né? O Oswaldo mais, talvez, na figura do que a família dele sentiu, talvez até mais do que ele. O Valdemar sentiu mais, pelo que ele comentou, por si só. Essa questão da cultura do trabalho, de tu estar trabalhando fora do teu país e tu ser um estrangeiro, né? Um forasteiro. Onde que isso é fácil? O que tem de facilidade e vantagem nisso? E o que tem de desvantagem pensando no dia a dia? Assim, pô, eu tenho que acordar e ir pro trabalho, né? E eu sou o estrangeiro da empresa. Aí eu não sei se no caso de vocês tinham muitos mais estrangeiros, fizeram a minoria ou não, mas tem essa sensação, essa barreira? Eu acho que na nossa área ela é menor, cara, porque ela já é global, né? Ela já era globalizada. Antes dessas possibilidades da gente ir morar fora para trabalhar, etc., já tinha muita empresa nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo offshore com desenvolvedores da Índia, de outros países. Então, esse negócio de outras pessoas, de outras culturas desenvolverem software, escrever software, já era uma coisa meio antiga nesse mundo. Então, não tem. E aí, o que acontece, e aí é uma visão não sem comprovação científica, e pode até, do jeito que eu falo aqui, ser mal interpretada. Espero que não. Os desenvolvedores brasileiros são muito valorizados e muito queridos por empresas de outros países, porque nós, brasileiros, temos um working ethics muito bom. Nós somos os tipos de profissional que trabalhamos no horário, depois do horário, se precisar, etc., que são coisas que eles sequer veem lá. E isso pode pegar mal. Se você ficar trabalhando até mais tarde, lá pode ser que o pessoal pare de gostar de você tanto assim, ou não queira ser mais tão teu amigo assim por causa disso. Porque lá é assim. Se a picareta estiver no ar e deu 5 horas da tarde, ela cai na cabeça do operário, entendeu? Deu 5 horas, a galera realmente para. Sexta-feira é um dia praticamente morto. É um dia bom para você estudar coisas novas, aprender coisas novas. Isso eu tô falando na Alemanha, na Europa, na Austrália exatamente eu não sei. Porque o ethics de trabalho deles lá é um pouco mais parecido, acho que com o dos pessoal dos Estados Unidos, tal, onde isso acontece menos. Mas, assim, nós, por sermos brasileiros, somos bem... A galera gosta da gente, porque eles sabem que podem contar com a gente é confiável e que a gente entrega coisa de qualidade naquilo que a gente se propõe a fazer. Entendeu? Ou que se não está na qualidade boa, de que se eles avisam pra gente ou comentam com a gente que a gente vai se esforçar para fazer melhor. Então eles gostam muito do programador brasileiro. Óbvio que eu estou generalizando aqui, toda generalização tem problemas, mas eu acho que tem esse racional por trás das coisas que eu encarei. E engraçado que essa não é a visão que a gente tem de nós mesmos na maioria das vezes, né? Cara, nós somos muito queridos lá fora, sim, o brasileiro. Eu nunca tive nenhum problema também. Essa questão de... E assim, cara, na Atlassian, sei lá, 10%, 20% das pessoas eram australiano, o resto era tudo de fora, assim. Muito, sei lá, chinês, sul-coreano, bastante indiano, russo. Então, assim, o primeiro desafio pra mim lá foi... Eu entrei como manager, então liderar times com várias culturas diferentes, né? Então, o que acontece? Quando tu lidera um time no Brasil, tu sabe já o que esperar da cultura, né? O brasileiro, dificilmente ele fala as coisas direto, então tu tem que ir tentando extrair da pessoa e tal. Aí, cara, entrei num time onde tem indiano que é, tipo, brasileiro vezes 10, eles nunca vão te falar nada na cara. Tu tem russo que vão te falar tudo na cara, nem o que não precisa ser falado, sabe? E aí tu vai tentando equilibrar todas essas coisas. E o australiano, ele é mais equilibrado, assim. Só que, cara, isso é bom. Tu vai desenvolvendo, tu vai entendendo um pouco. Beleza, a gente se coloca aqui e tal. Mas o que o Oswaldo falou é muito real, assim. Todo mundo gosta muito de brasileiro, porque brasileiro, além de ser um povo mais quente, acessível e tal, é fácil de conversar, é fácil de lidar, são muito competentes, né? Então,
Isso é uma coisa muito boa. A única coisa que eu vejo, assim, é essa diferença cultural. Eu agora, né, nos últimos tempos e tal, trabalhando mais para os Estados Unidos, tipo, tu te acostuma, trabalhando para fora, principalmente nos Estados Unidos, com pessoas mais diretas e tu te acostuma a ser mais direto. Então tu vai soltando as coisas e tal, tu espera que as pessoas vão falando para ti. E aí, quando tu vai trabalhar com alguém do Brasil, demora para as pessoas pegarem isso. Aí tu fala uma coisa, às vezes a pessoa se ofende, ou ela fica defensiva, tu vê, cara, mas eu nem fiz nada, eu só falei para ela. Então é uma coisa de cultura que tu vai pegando de outros lugares, mas acho que isso foi uma coisa boa para mim, assim. Hoje em dia eu sou mais objetivo por causa dessa coisa de trabalhar para fora. O Gabriel é o nosso indiano. Eu perguntei pra ele se uma palestra que eu tava afim de submeter pra Codicon tava bom. Ele falou assim, cara, eu acho que não, né? Ele só podia ter falado, cara, não gostei, acho que não faz parte do negócio. Aí ele falou, cara, tá meio feio. Tem que chegar e falar, cara, tá uma bosta, velho, melhora isso aí, porque ficou muito ruim. Antes de ter ido pra Alemanha, eu trabalhei para uma empresa que tinha muito investimento alemão. E aí, o alemão, ele tem uma coisa que ele é muito cartesiano. Ele é muito aberto, muito legal contigo, mas 2 e 2 é 4 e acabou. Se for 3.9, não valeu, entendeu? Então, assim, seguinte, a gente investiu 100, vocês vão ter que entregar esse retorno. Vocês dão conta? A gente fala assim, dá, tá. Então, se vocês entregarem isso aqui que a gente tá combinando aqui, a gente te dá mais 100. Se vocês não atingirem isso aqui que não tem, a gente não te dá mais 100, tá bom? Aí a gente atingia tipo 99,9999%, mas não tudo. Olha, legal, a gente viu o esforço, gostou pra caramba, tal, mas nós não vamos te dar o 100. E é isso, entendeu? Não tem negociação. E é muito legal. Eu chegava pro one-on-one com o meu chefe lá, falei assim, chefe, eu fiz isso daqui, conforme eu tinha comprometido com você, tal, essa parte ficou faltando. Eu falei assim, então, beleza, conforme eu tinha dito pra você, a gente ia fazer o aumento de salário seu, tal, a negociação, a liberação pra contratação de mais profissionais, assim. Se tudo isso fosse cumprido. Não foi, então a gente não vai entregar tudo. O que você quer desse portfólio de coisas que você pediu, o que você quer? Aí ia negociando, entendeu? Mas, de certa forma, acho que profissionalmente, pensando de maneira pragmática como funciona uma empresa, acho que isso ajuda, né? No dia a dia. Claro. É muito fácil. Você elimina um monte de coisa da tua stack mental, você pode jogar fora no lixo porque você não precisa dela. Essa forma de, será que eu tenho que perguntar primeiro, sabe? É porque, assim, eu nunca trabalhei contratado para uma empresa de fora, mas eu tive pequenas oportunidades para prestar serviços pontuais, que a minha empresa era de consultoria, né? A gente desenvolvia sob demanda para empresas de fora. E nesse ponto era muito bom, cara, porque tu mandava, tipo, uma relação de entregas e o feedback vinha, não vinha, tipo assim, será que não dá para melhorar assim? Não, tipo assim, cara, aqui não tá, aqui precisa melhorar, aqui tá bom, não mexe mais. E aí, porque às vezes quando tu entrega alguma coisa aqui para algum cliente, isso é uma coisa que eu passei muitas vezes, o cliente fala assim, não, até que eu gostei. Só que tu fica naquela sensação de que ele não te falou algo, né? Então, quando eu trabalhei para um cliente que era da Alemanha, e trabalhei para um cliente que era da onde? Que era da Irlanda. Era da Irlanda, isso aí. A empresa era inglesa, mas ele era da Irlanda. Era muito direto, cara. Isso era uma coisa que me facilitava a vida, assim, de um jeito que eu saía da reunião feliz, porque ela não tinha muita enrolação, sabe? Então, até terminava a reunião, tu tinha aquela sensação assim, quando a gente tava fazendo nossa reunião aqui, até quando a gente grava podcast, às vezes a gente corta o podcast e continua conversando algumas coisas. Lá não tinha, tipo, acabou a reunião, acabou. Fechou? Valeu? O cara já desligava e ia embora. Às vezes tu ficava, opa, será que eu fiz alguma coisa? Aí tu se acostuma. Eu acho que essa questão de ser direto, ela é bastante funcional, principalmente pra equipe técnica. A parte ruim é que também não tem grandes comemorações quando você supera. Por exemplo, eu tava trabalhando numa empresa que era um Netflix de esportes equestres. Quando veio a pandemia, não tinha mais esporte equestre. E o 90% do tráfego do produto era eventos ao vivo, não tinha mais eventos ao vivo. Então a gente teve que fazer um monte de coisas lá para valorizar o VOD, né? O Video on Demand, que a plataforma tinha. Cara, a gente fez um monte de software, um monte de coisa, um monte de funcionalidade. Deu certo, ficou bom em questão de semanas, assim, poucas semanas. A gente trocou o jeito que a plataforma funcionava. E o negócio de crescer continuou crescendo. E a gente entregou o crescimento prometido antes da pandemia. E a galera veio e falou assim, legal, cumprimos a meta. Foda-se que teve uma pandemia no meio do caminho, né? Porque foi de fato, a gente só cumpriu a meta, só que a meta tinha sido traçada antes da pandemia, entendeu? A gente entregou a meta com a pandemia. Ou seja, isso era um puta resultado. Não, fala assim,
valeu, galera, parabéns, vocês completaram a meta. Não foi, né, aquela coisa, comemoração e tal. Não, é isso aí. Tá bom, é isso mesmo. Você foi pago pra isso, fez o que você tinha que fazer. You've got mail. Eu ia perguntar porque, assim, vocês falaram o lado ruim de morar fora, mas vocês veem algum lado ruim de trabalhar em si, assim? Tirando ganhar em dólar, que não é ruim, né? O que o Valdemar tava falando é um pouco o que eu sinto hoje. Quando você tá lá, você tá ganhando em euro, né, ou dólar, mas tá gastando em euro ou dólar. Agora, quando você tá aqui, você tá ganhando em dólar e gastando em real. Tem uma vantagem financeira em relação a isso. Beleza, tirando o que tu vai ganhar melhor e tal, tem toda essa questão da galera ser mais direta, talvez o lado ruim é que eles não comemorem, mas tem mais alguma coisa, assim, que vem na cabeça de vocês, tipo, putz, era ruim trabalhar na... Que é ruim para a empresa gringa? Vou voltar agora para a empresa gringa, né? Tava numa empresa brasileira. Quando você trabalha para gringa, você é sempre PJ, né? Não tem garantia, não tem CLT, não tem FGTS, não tem aviso prévio, não tem porra nenhuma. É isso. No Brasil tá ficando difícil também de ser CLT. Então, aqui também. Então, eu não... Tirando isso, que todo o trabalho que você faz para gringa, no geral, você é PJ... mesmo sendo funcionário, tendo que cumprir horário, etc, não vejo muito... tem uma coisa que é chata. Nós somos nativos falantes do português. Quando você... Então, o português está no nosso kernel level. O nosso inglês está no nosso user level. Quando você está fazendo uma reunião na gringa, etc, por mais fluência que você já tenha, por mais acostumado que você já esteja, teu cérebro às vezes não consegue nem falar português direito, você ainda está usando um core da sua CPU só para tradução. Cansa muito, cara. Uma grande reunião importante de arquitetura de software que você tem que planejar e puxa aqui vantagens e desvantagens, argumenta daqui, contra-argumenta de lá, prós e contras disso, daquilo. Porra, mano... uma sessão dessa de 1 hora, você parece que trabalhou o dia inteiro, assim, você tá exausto depois disso. Eu achei que acontecia comigo porque eu era burro. Não. É bom saber que acontece com vocês também, cara. Nossa, Fiz uma reunião esse tempo com uma galera da Shopify, cara. 45 minutos de reunião, eu terminei. Eu pensei, não, beleza, eu vou acabar o dia. Era 10h30 da manhã. Isso aí esgotado, cara. E isso é mais grave com algumas das posições que eu tive lá para essas empresas aí, onde eu era gestor. Eu imagino que o Valdemar passou pelo mesmo problema. Quando você é gestor, ainda é uma outra coisa, porque eu sou programador nativo, eu programo bem, modéstia à parte, gosto de programar, me divirto com aquilo, consigo hiperfoco, etc. A vida me levou para o caminho da gestão. Então, só que isso é aprendido, não é natural meu, não é nato. Eu não sou um gestor nato, eu sou um gestor bom também, não vou tirar isso, mas foi um aprendizado. Eu tive bons gestores que me ensinaram, me acolheram, me indicaram os melhores caminhos, as melhores abordagens, etc., que me tornaram isso. Então, quando você está fazendo gestão em outro idioma, é carga dupla. Porque tem a questão que o Valdemar mencionou aí, de cultura. Como que eu abordo um problema comportamental de um profissional da Índia, da China, da Alemanha, do Brasil, entendeu? Que palavras que eu posso usar, que palavras que eu não posso usar, entendeu? Quando é uma profissional, uma mulher, tem que ter eu como homem tenho que ter uma abordagem específica para lidar com isso, entendeu? Com ela. Exato, esse ponto é muito bom, cara, é muito assim, o presencial em inglês é pior, né, porque daí tu tem tudo em inglês, né? Tudo, tu vai tomar um café em inglês, a reunião pelo menos tu sai dali, vai lá em casa, então. Mas cara, tu tá sempre, teu cérebro tá ali sempre torrando, né, e às vezes, quanto mais, o Oswaldo ali, né, CTO e tal, como era manager, cara, coisas que tu tem que argumentar, tu tem que explicar e tal, uma coisa que eu vejo muito com quem é dev, começa a trabalhar pra fora, tipo, principalmente pleno, cara, o pessoal se esconde, não fala nada nas reuniões, sabe, porque não quer se expor muito, não quer ter que entrar em alguma argumentação, acaba não crescendo. Cara, tu quer crescer na carreira, tu vai ter que saber argumentar, apresentar algo, e isso vai ter um custo, sabe? Às vezes tu vai explicar algo e tu vai ver que as pessoas só concordaram e não entenderam nada, e tu tem que perguntar, vocês não entenderam? Não ficou muito claro, tu explica de novo. Tu tem que aceitar que tem coisas que, por não ser tua língua nativa, não vai sair perfeito, e tu tem que garantir que as pessoas entendem, isso vai energia. Cara, vai muita energia. Eu acho que esse é o ponto, no geral, de trabalhar pra fora, é a energia que vai por a gente não ser nativo. A gente nunca vai ser a pessoa que a gente é em português em inglês, a não ser que a gente tivesse aprendido ali antes dos 10, 12 anos, né? Então isso é uma coisa
que pesa, e assim, agora mesmo, né? Tipo, hoje eu tô com a minha empresa e a gente tem o nosso time, e às vezes a gente vai trabalhar junto e tal. Cara, dá gosto de estar trabalhando junto ali, às vezes, né? Tipo, tu vai almoçar e tal, que não gasta nada de energia naquilo. Cara, quando tá trabalhando pra fora, às vezes eu vou na empresa que eu ia lá, ficava uma semana lá, porra, eu voltava morto, assim, cara, morto, moído, de ficar uma semana trabalhando com o pessoal, porque demanda muito, né? A nossa área já demanda muito do cérebro, aí tu bota mais coisas, tem que pensar em língua e tal, por mais que, cara, trabalho em inglês, sei lá, 10 anos da minha vida mais, mas assim pesa, né, cara, não tem... E aí tem aquela outra questão também, que é, se você está trabalhando para outro país, você está obrigatoriamente trabalhando remoto, né? É isso, é remoto. E aí entram todas as vantagens e desvantagens do trabalho remoto. Tem muitas vantagens, na minha opinião, tem muito mais vantagens do trabalho remoto com relação ao presencial, mas não são só vantagens, tem desvantagens também. E a gente tem que lidar com elas, a gente tem que lidar com as dificuldades que tem. E uma coisa... Por exemplo, eu sou um cara que trabalha remoto há muito tempo antes da pandemia. Tem palestra minha na QCon explicando como implementar times remotos e tal. Na Olist eram 60 desenvolvedores remotos. Antes da Olist era na Titãs. Quando eu cheguei lá na Alemanha, a empresa era toda local, ia pro escritório, eu implementei o trabalho remoto, aí veio a pandemia, entendeu? Que sorte. Mas tu recebeu o tapinha nas costas, aí eles têm que te elogiar. Não. Pois é. Mas então eu já tô acostumado com isso, já sabia das dificuldades que tem. Tem algumas coisas, mas aqui no Brasil, por exemplo, eu fazia 2 eventos anuais com todos os desenvolvedores. A empresa pagava para todo mundo do país inteiro vir para Curitiba. E aí a gente trocava ideia e fazia confraternização, e fazia festa, fazia workshop, etc, etc. É muito comum, quando você está trabalhando para empresa na gringa, eles fazerem isso menos para os estrangeiros. Fica caro levar todo mundo. Tá? Então, fica caro levar para todo mundo. E aí, sim, pode acontecer, e aconteceu em algumas das vezes em que eu trabalhei, em que você se torna um membro de segunda categoria dentro da equipe, por conta disso. E isso é chato, é ruim. Tá? Então, no grande esquema das coisas, você está... Mesmo que a empresa toda seja remota, mas uma parte da equipe esteja na mesma cidade, eles conseguem ir para o escritório um dia lá e tomar decisões importantes e relevantes para o projeto que você que vai ser só comunicada para você. Você não colaborou, você não participou daquilo, entendeu? Então, tem esse efeito colateral, que é uma coisa ruim, que dá para trabalhar, dá para eliminar, mas se não fizer direitinho, pode ser um problema maior. Aquela reunião presencial da equipe, né? 9 pessoas lá na sala de reunião e tu na TV, né? Pô, o áudio é uma merda, né? O áudio é uma porcaria. O pessoal lá no canto da mesa. Então, Não, e aí os caras lançaram o anti-ruído no Google Meet, e aí tu não escuta o vozerio, que era justamente o que tu precisava escutar, né? Aí tu fica no silêncio enquanto tá todo mundo tomando uma decisão importante. Quando eu trabalhei para uma startup lá de Amsterdã, lá na Holanda, Países Baixos, eles sempre me corrigiam. Eles moravam todos na cidade, menos eu, entendeu? Então, beleza, nós não vamos tomar decisão fora de uma reunião que o Oswaldo esteja presente. É verdade, nunca aconteceu. Mas, amanhã, sexta-feira, é dia da sopa no escritório. Eles preparavam lá um monte de sopa e tal, e aí todo mundo ia lá pra comer sopa, trocar uma ideia, etc, etc. E aí eles falavam de outras coisas, como fez frio, como troquei minha bicicleta, esses papos de gente que mora em Amsterdã. E aí eles falam assim, fala nisso, eu vou fazer deploy daquele negócio lá amanhã, tá? Pronto. É uma fagulha de informação que eu não tô. Eles só mencionam para um pro outro lá. Entendeu? Aí, de repente, acontecia um deploy na tal funcionalidade que eu tava trabalhando e quando é que vocês combinaram o que eu ia fazer? Né? Aí aconteceu isso uma vez e deu pau. E eu fiquei olhando o deploy dando pau. E eu não fiz nada. E aí eles falaram assim, deu pau aqui, vamos fazer revert. Fizeram revert, eu falei assim, nem sabia, por que vocês fizeram revert? Porque deu pau no deploy. Eu falei assim, nem sabia que vocês tiveram feito deploy? Eu tinha visto. Eles descobriram agora. Mas isso acontece aqui no Brasil também, né? Tipo, lugar que é híbrido, sei lá, e daí tem gente que sempre vai no presencial e tu fica lá remoto, com certeza tu fica pra trás nas conversinhas. Eu acho que o modelo híbrido é o pior de todos. É o pior. Híbrido é o pior. Cara, se você não quer remoto, faz presencial.
Se você não quer que pessoas trabalhem de outras cidades, é 100% remoto. Até para quem vai pro escritório tem que ser remoto. O Sidney, eu não sei se o Alexandre conhece, lembra do Sidney, da comunidade Python? Amigo do Dornelles, sócio do Dornelles. Ah, sim, tô ligado. Uhum. Ele trabalhou na Canonical, faz o Ubuntu, uma época. E a Canonical sempre foi distribuída, né? Gente do mundo inteiro trabalhando. E a gente estava sofrendo para implementar trabalho remoto numa empresa e encontramos... Até webcam apontando para um quadro branco a gente usou, cara, para tentar fazer funcionar umas coisas absurdas, assim. Ô, fulano, arrasta meu ticket aí para mim, no quadro. Esse tipo de bobagem a gente fez. Aí a gente pergunta pra ele, cara, como é que vocês conseguem fazer uma distribuição Linux inteirinha, trabalhando remotamente, e não só remotamente, distribuidamente, usa os horários diferentes e tal. Assim, Oswaldo, você tem que entender que trabalhar remoto não tem nada a ver com onde você trabalha. Trabalho remoto tem a ver com como você trabalha. Você pode trabalhar remoto no escritório com todos os seus colegas. Aí eu uso uma foto da gente fazendo uma daily numa sala, todo mundo com fone de ouvido. Todo o time tava na sala com fone de ouvido fazendo a daily. Eu uso uma foto dessa para ilustrar esse sentimento. Cara, só para terminar, antes, eu quero puxar uma daqui que coisas que nunca mais vão voltar e não tem como voltar, é assim, o trabalho presencial era legal, de estar todo mundo junto e fazer as coisas junto. Eu agora trabalhando em empresas que são remotas, às vezes tu vai no escritório, tem umas pessoas, outras não estão lá. Só que assim, eu jamais queria ser obrigado a voltar pro escritório de novo. Então, acho que só na memória, no tempo que a gente era obrigado, era muito legal. Mas eu não quero voltar de novo a esse momento. E eu acho que é ruim para a empresa também. Vestindo meu chapéuzinho, um chapéu capitalista aqui na minha cabeça, é ruim para a empresa também. Ela perde... É muito limitante. É muito limitante. Ela estatisticamente perde talentos. Porque tem um talento lá no interior do Maranhão, um bom programador lá. Em Pelotas, pô, tem talento em Pelotas. Exato, você vai perder esse cara, entendeu? Em troca do quê, sabe? É isso que me preocupa. Em troca do quê? O chicote alcançar? É isso? Você só quer que o cara venha trabalhar no seu escritório porque o chicote alcance ele? Não, né? Se você não confia naquele profissional de que ele vai estar trabalhando para sua empresa porque ele está remoto, não traga ele para o escritório, demita ele. Você não pode trabalhar com uma pessoa que você não confia. Você não deveria poder trabalhar com uma pessoa que você não confia nesse nível. Eu não sei se esse cara está trabalhando para mim, entendeu? Aí, Gabriel, esse dá outro assunto aí para nós falar, ó, culturas de empresa e trabalho remoto. Aí. Vou anotar aqui. É porque é derivada. Derivada porque, como a gente trabalha para empresa gringa, né? Trabalha remoto. Agora eu vou trabalhar para uma empresa gringa, a sede fica em Nova York, mas eu vou trabalhar com 2 brasileiros aqui de Curitiba. Um mora em Londres e outro mora aqui em Curitiba. Então, nossa equipe é 3 brasileiros. Eu sei que em outras equipes dessa mesma empresa tem pessoas da Índia e de algum outro país da Ásia que eu esqueci o nome agora. Qual os países que é? Não é China. Enfim, Singapura? Acho que não sei, não lembro. Mas é uma equipe pequena também. Então é isso. Fechamos o nosso episódio, que a gente acabou falando sobre vários outros assuntos além do tema do episódio, mas foi divertido. E você escutou Escovando Bits, o podcast da Codecon. Siga a Codecon nas redes sociais, assine nossa newsletter, participe dos nossos eventos. Você encontra todos os links no site codecon.dev. E não esqueça de comentar, talvez aqui no Spotify, né? Se você também teve uma experiência ruim trabalhando pra gringa, né? Ou uma boa, né? Uma boa, uma boa. Ruim e boa. Ruim e boa. Aí o Gabriel vai ler e falar assim, esse ficou muito legal. Eu não vou mais te responder, Alexandre. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Valeu, gente. Este podcast foi editado pela BZT.